porque eu vou ler currículos resumidos de cada um dos doutores aqui presentes que vão participar da nossa live. Eu gostaria primeiro de agradecer a doutora Alberto Chebaba, o doutor Salmo Raskin, o doutor Mauro Zucchini, por terem aceitado o nosso convite, disponibilizando o tempo de vocês para nos tirarem uma série de dúvidas. Vou, então, começar as apresentações. E agradeço a você, Mauro, que organizou com o doutor Alberto e o doutor Salmo essa live. Alberto Chebaba, atualmente vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, diretor médico do Hospital Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e gerente de relacionamento médico da DASA, maior empresa de diagnóstico do Brasil. Atua na área de infectologia, com foco em controle de infecção hospitalar, microbiologia e doenças infecciosas, bacterianas e virais. O Dr. Salmo Raskin é membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica, presidente do Departamento Científico do Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, foi presidente por 2 mandatos da Sociedade Brasileira de Genética Médica, médico geneticista do Hospital do Trabalhador e do Hospital Nossa Senhora das Graças. Tem experiência na área de medicina com ênfase em genética molecular e genética médica, atuando principalmente nos temas de diagnóstico molecular e clínico de doenças genéticas. Dr. Salmo, de Curitiba. Mauro Zucchini foi médico sênior do Instituto Nacional do Câncer, onde foi o pioneiro na organização de linhas de atuação do cuidado geral de câncer de pulmão. Coordenou o grupo de oncologia torácica do INCA. Foi diretor técnico do grupo COI Clínicas Oncológicas Integradas, do grupo COI, Clínicas Oncológicas Integradas, e membro fundador do ICOI. Tem experiência com ênfase em oncologia clínica, com área de especialização em oncologia torácica. Fundador e ex-presidente do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, atua atualmente na Oncologia DO, na coordenação de oncologia torácica. Antes de chamar, então, o Mauro, para começar a nossa mediação, os microfones estão todos mudos e todas as perguntas serão todas respondidas. Eu peço que vocês façam por chat. Várias perguntas já estão nas mãos dos doutores Alberto, Salmo e Mauro, que foram feitas anteriormente por WhatsApp. Então, vamos dar início à nossa live com os nossos convidados. Mauro? Olá a todos, olá Gisela, olá Uzi. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Divisão Feminina do Fundo Comunitário para organizar esse importante debate, né? Esse importante esclarecimento à população em geral sobre não só a vacina, mas sobre os aspectos clínicos da Covid-19 que nos apresentou essa realidade tão difícil no ano de 2020, mas que, graças a Deus, acho que a gente vai conseguir, e estamos conseguindo vencer essa batalha, e para isso a gente convidou duas feras, 2 especialistas na área, né? Como vocês viram o currículo do Alberto e do Salmo, e obrigado, Alberto e Salmo, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente nessa noite, né? Quase véspera do início da vacinação, que nos traz tanta esperança e tantas dúvidas, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é exatamente tentar esclarecer e mitigar essas dúvidas e no enfrentamento da Covid-19, né? Como a Gisela explicou, a gente vai fazer uma apresentação rápida. Alberto vai falar da apresentação clínica e dos exames laboratoriais da Covid-19 em torno de 20 minutos. Depois o Salmo
vai abordar a questão da vacinação, como a gente está hoje em dia. Tá? Isso em 20 minutos cada um, e depois, no final, a gente abre para as perguntas. Né? Eu gostaria de sugerir a vocês fazerem as perguntas pelo bate-papo, e a gente vai selecionando as perguntas e fazendo a apresentação no final. Obrigado. Alberto, você acha que você pode começar. Obrigado, Mauro. Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho dessa doença, né, da Covid-19, que está afligindo a todos nós, mas que acho que agora a gente já começa a enxergar uma luz lá no finalzinho do túnel. Né? Eu tenho colocado em algumas situações e até algumas colocações de que a gente estava perdendo feio o jogo, né? Estava lá, tipo, 2-0. Agora a gente empatou, está 2-2, mas ainda está no comecinho do segundo tempo. Ainda tem muita coisa pela frente para a gente poder virar esse jogo e sair ganhando. Então, assim, falar um pouquinho dos aspectos clínicos do diagnóstico da Covid-19. Então, em termos de aspectos clínicos, a Covid-19 é causada por um vírus, né, um coronavírus, o SARS-CoV-2, que é um vírus que foi descrito há um ano atrás, né, em janeiro de 2020. Os primeiros casos descritos foram em dezembro de 2019. Né? A gente hoje já sabe retrospectivamente que provavelmente essa doença já estava acontecendo algumas semanas ou até alguns meses antes dos primeiros casos descritos, mas a gente descobriu ela no final de dezembro e descobriu qual era o vírus que causava em janeiro do ano passado. Então, a gente tem agora mais ou menos um ano e um pouquinho de doença. É uma doença que causa um quadro viral, agudo, respiratório. 80% das pessoas vão evoluir de uma forma leve ou até moderada, sem necessidade, sem nenhum comprometimento mais importante, como qualquer outra virose respiratória. Então, parecido com um quadro de uma gripe ou um resfriado, né? Com febre, dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça. Essa é a principal apresentação, né, da Covid-19, mas a gente tem aí inúmeras apresentações, perda de olfato, perda de gosto, né? Essas são as apresentações mais comuns na fase inicial, né? Mas, normalmente, os sintomas é uma combinação desses que eu falei: febre, dor de garganta, dor no corpo, um pouco de moleza, de astenia, né? E essa questão, coriza, algumas pessoas com obstrução nasal importante, e a questão do olfato e do gosto. 80% das pessoas vão evoluir super bem, evoluem durante uma semana, normalmente com esse quadro, alguns quadros, inclusive, com 3, 4 dias de sintoma, e depois desaparece. Algumas pessoas com uma doença um pouco mais arrastada, podendo ter febre um pouco mais arrastada, quadros mais sintomáticos, mas não vão precisar internar. 20% mais ou menos das pessoas, entre 15% a 20% das pessoas, evoluem com um quadro mais grave, com um quadro de de apresentação clínica mais importante, com tosse importante, né? Algumas pessoas evoluindo, inclusive, com desidratação ou falta de ar, cometimento do pulmão, né? Que é o principal complicador dessa doença, né? Que é o comprometimento pulmonar, uma pneumonia causada pelo vírus, e não uma pneumonia bacteriana, mas uma pneumonia viral, com acometimento, em alguns casos, até muito importante do pulmão. Do total, então, eu falei, 80% evoluem super bem, né? Independente de qualquer coisa que a gente faça. 20% vão precisar de hospitalização, e em parte desses vão precisar, inclusive, de suplementação de oxigênio. E 5% das pessoas são aquelas que vão precisar de internação em terapia intensiva e que podem evoluir para a necessidade de ventilação mecânica, né, de respirador artificial, quadros muito graves, né, relacionados a
essa complicação. Normalmente, essa complicação, né, esse quadro de complicação mais grave, de necessidade de internação, ele é um quadro evolutivo, ou seja, a pessoa normalmente não está, começa com febre, 1, 2, 3 dias depois está bem, está sem febre, está ótima, e depois volta a piorar. Não. É um quadro progressivo, né? A doença continua progredindo, ela não começa a melhorar no 4º, 5º dia, muito pelo contrário, ela começa a piorar, os sintomas começam a se agravar. Então, lá para o 5º dia, mais ou menos, 6º dia, 7º dia de doença, é o período que aquelas pessoas que vão evoluir com maior gravidade começam a apresentar essa gravidade. Mas a gente já consegue detectar essa evolução de maior gravidade mais precocemente, porque a gente vê a evolução progressiva, né, da doença acontecendo nesses primeiros dias, diferente daqueles que evoluem bem, que normalmente no 4º, 5º dia de doença já estão melhores, já se sentindo melhor, já com alguns sintomas desaparecendo, ainda às vezes mantendo um ou outro sintoma, mas já com uma melhora evolutiva. A letalidade global da doença, ou seja, se eu considerar todas as pessoas que se infectam pelo coronavírus, ela gira em torno de 1%, ou seja, 1% das pessoas que vão ter a Covid-19 vão falecer. Então, aparentemente, parece muito pouco, né? Só que esse vírus é um vírus que tem uma capacidade de transmissão muito grande, muito grande. Ele acomete muito rapidamente, ele se dissemina muito facilmente, né? De uma forma muito assustadora, né? Então, você tem uma taxa de ataque, que a gente chama, né? Que é uma capacidade do vírus infectar as pessoas muito elevada. Uma pessoa, normalmente, tem a capacidade de contaminar em torno de 3 a 4 pessoas, né? Se a gente comparar, por exemplo, com influenza, a taxa de ataque é uma pessoa contamina 1, 2 pessoas, né? Então, é uma capacidade de transmissão muito grande, mas o mais importante é que uma parte das pessoas, em torno de 20% mais ou menos, não vai ter nem sintoma, né? Só vai ter... ele nem sabe que está doente, ele transmite, né? Se eu fizer um PCR, eu vou ter lá um PCR positivo, mas a transmissão ela acontece... ele tem um PCR positivo, mas sem sintoma nenhum, e ele pode transmitir, sem saber, né? A grande questão das viroses, né, de uma forma geral, é que se eu tenho uma virose que tem uma capacidade de matar muito grande, como, por exemplo, ou de causar doença grave muito grande, como, por exemplo, a SARS, né, o primeiro coronavírus que a gente descreveu, que causam síndrome respiratória grave, né, lá em 2002, 2003, ela tinha uma capacidade de doença grave muito grande. Então, você reconhece rapidamente, você isola rapidamente esse doente, você interna rapidamente essa pessoa e consegue diminuir a transmissão. A Covid-19, o SARS-CoV-2, ele tem essa característica de causar doença leve, as pessoas não sabem nem que estão transmitindo, né? E essa capacidade de transmissão muito elevada. Então, quando a gente fala que 5% das pessoas internam em CTI, que são aqueles que realmente têm risco alto de morrer, a gente vê hoje, né, um número enorme de pessoas internadas em CTI. Isso significa, esse caos, por exemplo, que a gente vê em Manaus, significa só 5% das pessoas que estão infectadas. 95% das pessoas que estão infectadas não estão necessitando de CTI. 80% das pessoas que estão infectadas não vão precisar nem ir para o hospital, né? Então, essa que é a grande questão. E a letalidade, a capacidade de causar... Desses pacientes graves que internam em CTI, aí sim, a letalidade é muito alta. Ela gira aí, né, entre 50% a 80%. Ou seja, 50% a 80% das pessoas que internam no CTI, que vão precisar de respirador artificial, né, vão morrer, independente de qualquer coisa que eu faça, né? Por mais... Claro que quanto melhor o cuidado, melhor a estrutura, melhor a equipe, melhor a estrutura do hospital, eu vou diminuindo essa mortalidade. Mas ela não baixa, não reduz abaixo de 50% nos melhores hospitais. A média é em torno de 60% de letalidade nesse tipo de paciente. Em termos de tratamento, né, o que a gente tem é uma doença viral,
né? Então, a gente tem muito poucos agentes antivirais hoje que a gente tem disponíveis para usar, para tratar viroses, né? A virose, normalmente, os vírus são muito difíceis de a gente tratar, né? Diferente de uma bactéria, que eu tenho um antibiótico e tal, de uma forma geral, os vírus a gente não tem. Basicamente, hoje, a gente trata com alguns antivirais as doenças virais crônicas, HIV, hepatite C, hepatite B, mais ou menos, né? Mas a gente não consegue tratar, por exemplo, as doenças agudas, né? Influenza, a gente tem o Tamiflu, o Oseltamivir, mas a gente nem sabe se realmente o Tamiflu ele tem uma atividade, ele funciona, claro, mas a gente nem sabe qual é essa atividade num doente grave, por exemplo. Então, porque é muito difícil você tratar uma doença aguda. Então, o que a gente já sabe hoje que várias das medicações que foram propostas para uso, para tentar se tratar a Covid-19, quando a gente compara ela, né, num estudo clínico, né, que a gente vai comparar os pacientes que usam essa medicação com os pacientes que usam um placebo, por exemplo, que é um comprimido semelhante, mas que não tem um composto ativo, né, que a gente está estudando, a gente já viu que várias dessas medicações, na realidade, que ou lá na plaquinha, no laboratório, aparentemente funcionariam, né, ou em modelo animal funcionariam, quando a gente compara num grupo grande de pessoas de um lado e do outro, a gente já viu que várias delas não funcionam. A primeira dessas drogas que foram testadas e amplamente testadas foi a cloroquina, né? A gente já sabe que a cloroquina não funciona, é uma droga que não teve nenhuma eficácia em tratar pacientes com Covid, em diminuir, porque, na realidade, o que a gente quer? A gente quer reduzir o desfecho grave, né? A gente quer reduzir a necessidade de ir para o CTI e a morte. Então, o que eu quero, no final das contas, não é reduzir febre, reduzir carga viral, tal. O que me importa numa medicação é evitar que a pessoa fique tenha doença grave. É essa, no final das contas, que importa na medicação. Porque para tratar febre eu tenho Novalgina, eu tenho Tilenol, eu tenho drogas que tratam a febre, né? Eu não quero diminuir febre, eu quero diminuir mortalidade. E nenhuma dessas drogas conseguiu diminuir a mortalidade. Então, por isso que a gente, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, defende que a gente até hoje não teve nenhuma droga capaz de mudar esse curso, né? Nem cloroquina, nem anitazoxanida, nem ivermectina e nem nenhuma outra droga. A única droga que ainda está sendo estudada de alguma forma é a ivermectina. A gente tem alguns trabalhos mostrando que ela, teoricamente, in vitro, né, poderia funcionar, mas a gente já tem vários estudos observacionais que mostram que não teve uma resposta adequada. Mas a gente ainda precisa de dados de estudos controlados, duplos cegos, né, para a gente avaliar se ela tem algum impacto. Aparentemente, não tem. Agora, algumas drogas a gente já sabe que não funcionam. Como eu falei para vocês, cloroquina, a nitazoxanida, a azitromicina, né? Todas essas drogas a gente já aboliu de indicação para tratamento, né? Essa é uma recomendação de todas as grandes sociedades médicas do mundo. Então, a Sociedade Americana de Doença Infecciosa, o NIH, que é o Instituto de Saúde dos Estados Unidos, o NHS, que é o Instituto de Saúde da Inglaterra, a Sociedade Americana, né, Europeia de Doença Infecciosa, ou seja, a OMS, então, todas as grandes sociedades, hoje, têm uma recomendação de não se usar essas drogas para tratamento. O que funciona, então? Né? O que funciona é o que a gente aprendeu nesse período todo, né, de epidemia, de pandemia, nesse 1 ano, mais ou menos, e aqui no Brasil, 8 meses que a gente está vivendo com esse vírus. A gente aprendeu, né, que a doença é uma doença que causa essa hipóxia, essa falta de oxigenação de forma silenciosa. Então, a gente sabe que o importante é monitorar, durante os primeiros dias, a oximetria, que é aquele aparelhinho que a gente bota no dedo para ver a quantidade de oxigênio, porque a gente consegue precocemente identificar aquelas pessoas que vão evoluir com um quadro
de baixa oxigenação. Então, a gente consegue, com a oximetria, saber precocemente quem vai complicar. Porque a gente consegue, então, identificando essas pessoas, fazer oferecer para elas, né, o que a gente tem de melhor, que é o uso de corticoide. O corticoide, na primeira fase, né, na fase inicial, ele é prejudicial. Por quê? Porque o corticoide ele é uma medicação que ele é um imunomodulador. Ele reduz a imunidade, né? Ele reduz a resposta do sistema imune, né? E é exatamente tudo que eu não quero na primeira fase. Na primeira fase de doença, onde o vírus está entrando ali, atacando meu sistema imunológico, eu quero que meu organismo, eu quero que meu sistema imunológico reconheça aquele vírus e comece a produzir anticorpos contra aquele vírus. Se eu faço corticoide nessa primeira fase, eu estou reduzindo a minha resposta imune contra o vírus, né? Então, todas as pessoas que fazem corticoide na primeira fase, elas têm normalmente uma evolução mais arrastada da doença, a febre demora mais tempo a melhorar, o quadro respiratório ele demora mais tempo a melhorar, né, do que quem não usa corticoide. Porém, aquelas pessoas que vão evoluir para um quadro de pneumonia grave e que eu consigo identificar pela baixa da oximetria precoce, porque às vezes a pessoa baixa a oximetria, isso é um problema dessa doença. É o que a gente chama de hipóxia silenciosa. A pessoa ela tem uma baixa de oxigênio no sangue, por essa alteração no pulmão, mas ela está respirando normal, ela não tem falta de ar. Quando ela começa a sentir falta de ar, essa baixa de oxigenação já é muito importante, muito elevada. E, normalmente, quando a pessoa começa a sentir falta de ar, ela procura história de, não, eu estou com um pouquinho de falta de ar e tal. A gente sabe que em 6 horas ela vai para intubação. Na grande maioria das vezes, em 6 a 12 horas, ela está entubada. Então, a monitorização da oximetria, ela permite que eu precocemente identifique essa pessoa e comece, porque essa piora ela é muito também por uma resposta inflamatória exacerbada que acontece nessa segunda fase de doença. E aí sim o corticoide já mostrou, e o corticoide, isso a gente encontrou em um estudo grande, né, randomizado, que comparou um grupo que usou e um grupo que não usou corticoide. O corticoide, nessa fase, ele vai modular o sistema imunológico, diminuir essa resposta inflamatória exacerbada e tentar fazer com que essa pessoa não evolua, né, para a necessidade de ventilação mecânica, né, e que eu consiga, com o corticoide mais suplementação de O2, segurar mais alguns dias até que esse organismo responda, o sistema imunológico consiga eliminar aquele vírus, diminuir aquela chuva, aquela tempestade também inflamatória. O corticoide vai ajudar nisso, claro que não em 100%, né? Mas vai conseguir ajudar e a gente consegue reduzir a necessidade de ventilação mecânica das pessoas, desses pacientes. Então, o corticoide está indicado naquelas pessoas, naquele momento, né? E naquelas pessoas que têm essa evolução pior da doença. E por isso que a gente defende que a pessoa procure precocemente sempre o médico, né? E faça essa monitorização do corticoide, mas que não adianta usar cloroquina, porque o que acontece com o tratamento? Mas é uma droga que a gente usa para tratar verme, não causa problema nenhum. Primeiro, a dose que algumas pessoas têm usado, e até mantendo ela indefinidamente, a gente nunca usou, né? Segundo, as pessoas, o que a gente tem visto é as pessoas usando tratamento precoce com essas drogas e dando uma falsa sensação de que elas estão sendo tratadas e procurando tardiamente o hospital, porque elas acham que, mas eu estou com febre, mas estou medicado, eu estou com febre, mas estou medicado, eu estou com tosse, mas eu estou medicado. E não procura atendimento médico adequado, e quando chega no hospital, já chega tardiamente. Então, acho que esse é um dos grandes problemas do tratamento precoce, né? do tratamento precoce, de usar essas drogas. É a pessoa achar que ela está medicada e está resolvido o problema e que ela vai ficar bem, né? E que não vai precisar, e que não precisa ficar procurando atendimento médico. Então, acho que, assim, em termos gerais, acho que meu tempo já está aí em cima, mais ou menos,
o que eu queria falar era isso, né? A gente pode depois nas perguntas e responder as principais perguntas, mas o que a gente, em termos gerais, a gente aprendeu muito nesses 8 meses a tratar, né, esses pacientes. A gente aprendeu como ventilar, a gente aprendeu a questão da pronação. Pronar é botar a pessoa de bruços, né? A gente faz isso no paciente ventilado, a gente aprendeu que precocemente, naquelas pessoas que têm algum comprometimento respiratório, deitar de bruço aumenta a capacidade respiratória e diminui também a necessidade de oxigênio. Então, a gente tem feito muito isso com alguns pacientes em casa, naqueles pacientes que já começam a ter algum certo grau de inflamação, de comprometimento respiratório, de alteração de oxigenação, e a gente consegue, né, retardar essa evolução e dar tempo para o organismo se recuperar sem a necessidade que a gente precise suplementar o oxigênio, né, melhorando essa oxigenação. Então, basicamente, a gente aprendeu muita coisa. As pessoas acham que mas é só ficar em casa e tomar Novalgina. Não. A gente tem toda... Né, e uma das coisas que a gente tem visto com muita frequência é as pessoas virem no pronto-socorro, no médico, o médico passa lá azitromicina, cloroquina, ivermectina, corticoide e tal, e não pede para a pessoa comprar um oxímetro. Então, a pessoa gasta um dinheiro lá comprando uma opção de medicação que não vai ser eficaz e o oxímetro, que é um divisor de águas hoje, né, na questão do acompanhamento, da avaliação do paciente com Covid-19, não foi orientado e aquela pessoa fica sem monitorização e acaba chegando tardiamente no hospital. Acho que era isso. Eu vou passar a palavra aí para o Mauro e para o Salmo. Depois a gente que tem várias dúvidas, a gente vai discutindo aí o que a gente tem de dúvidas para falar. Não, foi ótimo, foi super claro. A gente tem algumas perguntas, mas eu vou deixar para fazer depois que o Salmo abordar as vacinas. Salmo, vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Em nome do Mauro, gostaria de agradecer o convite do Fundo Comunitário para poder estar aqui com você. Boa noite ao Shebabo. E é um prazer muito grande para mim estar participando aqui junto com vocês. Eu vou falar um pouquinho só sobre as vacinas, como a gente sabe que vai ter muitas perguntas das vacinas depois, então só vou fazer uma introdução mesmo sobre as vacinas e daí deixar para as pessoas fazerem mais perguntas depois, né? Acho que a primeira coisa que eu queria falar sobre as vacinas, já respondendo uma certa dúvida que as pessoas têm, é que, apesar de elas terem sido produzidas num tempo recorde na história da vacinação, nenhuma das etapas da pesquisa das vacinas foi pulada. E aí vem a pergunta, já antes de falar em cada uma das vacinas, né? Mas como que conseguiram fazer tão rápido, né, em menos de um ano, desenvolver várias vacinas, né, e sem ter pulado etapas, porque normalmente demora muito mais tempo, 5, 6, 10 anos, né? Então, aqui o que aconteceu foi que houve um investimento muito grande da indústria farmacêutica, porque todo mundo sabia, desde o primeiro momento, ficou evidente que essa pandemia era diferente de tudo que a gente já viveu. E para as indústrias farmacêuticas também isso ficou muito claro. Normalmente, a indústria ela vai fazendo seu investimento, seja no medicamento, seja numa vacina, em etapas, até por uma questão de custos, né, e de efetividade do que ela vai gastar. Então, primeiro, ela investe um pouco na fase 1, que é um experimento com poucas pessoas. Se tudo ali funcionar bem e for aprovado uma fase 2, então ela faz um outro investimento para a fase 2. E se ali der tudo certo, então ela faz um outro investimento para a fase 3. Aqui, pela velocidade que era necessária realmente, e porque as indústrias sabiam que estavam desenvolvendo algo potencialmente para 8 bilhões de pessoas, para o planeta inteiro, né? Então, o que elas foram fazendo? Elas foram fazendo em paralelo as etapas de pesquisa de cada uma das fases. Então, as fase 1 e a fase 2 foram feitas praticamente juntas. Elas arriscaram, mas elas arriscaram sabendo que elas, no fundo, iam só conseguir acelerar esse processo. E depois já foram iniciando os procedimentos para a fase 3,
mesmo tendo ainda alguma falta de informação sobre a fase 1 e 2, mas só levaram adiante a fase 3 quando a fase 1 e a fase 2, que vem as questões de segurança e de produção de anticorpos das vacinas, se provaram absolutamente finalizadas. Então, isso é muito importante entender que não se ultrapassou absolutamente nenhuma etapa da produção de vacina. Apenas algumas coisas foram feitas em paralelo, o que permitiu que o resultado fosse obtido muito mais cedo do que habitual. Outra coisa importante também é que, no fundo, muitas dessas vacinas, elas não começaram a ser produzidas há 10 meses atrás, porque uma das etapas mais importantes do desenvolvimento do medicamento ou de uma vacina é a parte inicial, onde você vai estudar, vai planejar, vai pensar que tipo de vacina eu vou fazer para esse tipo de doença, que vírus novo é esse. E aqui o que aconteceu é que o SARS-CoV-2, apesar de ser realmente, né, uma cepa nova e desconhecida de todos nós, ela é, do ponto de vista principalmente da genética do vírus, muito parecida com outros coronavírus que já existiam e que nós conhecíamos melhor, como, por exemplo, o SARS-CoV-1 e o MERS, que eram infecções virais para as quais já estavam se tentando desenvolver vacinas. Mas, obviamente, a importância daquelas infecções hoje, né, vemos, era muito menor do que hoje nós temos as vacinas por SARS-CoV-2, mas as metodologias já estavam sendo desenvolvidas por esses laboratórios que nós hoje sabemos o nome de cabeça. E aí, lá pelo dia 10 de janeiro, né, o mundo veio a saber que existia um novo tipo de coronavírus e que estava provocando uma pneumonia grave do tipo da pneumonia que o Alberto falou para vocês todos. E a genética começou a ser importante nessa pandemia já nesse primeiro momento, porque rapidamente, com a tecnologia que existe hoje, e também não existia no passado, foi possível desvendar o código genético do SARS-CoV-2. Foi possível ver que era um vírus que tem no seu material genético RNA, e esse RNA é composto por mais ou menos 20 mil letrinhas, 30 mil letrinhas bioquímicas. E quais eram essas letrinhas? E isto, nesse mundo globalizado que a gente vive, foi divulgado pelos pesquisadores chineses imediatamente nas redes sociais dos cientistas. E no minuto em que um cientista do outro lado do mundo, que estava pesquisando uma vacina para SARS-CoV-2 ou para MERS, teve acesso à sequência de letrinhas que compõem o SARS-CoV-2, naquele exato momento foi possível ele adaptar o trabalho que já vinha sendo feito há muitos anos, simplesmente para colocar dentro das vacinas deles o código genético que produz a principal proteína que faz com que o SARS-CoV entre dentro da célula humana, que é a chamada proteína spike, ou espinho, conhecida também por proteína S, né? Então, no momento em que se sabia a sequência genética disto, automaticamente você já poderia começar a formular a vacina. E foi exatamente assim que aconteceu, que a empresa que saltou na frente na formulação da vacina era justamente aquela que já estava mais avançada nas outras duas, que era essa empresa chamada Moderna, que ainda nunca tinha colocado uma vacina no mercado, mas que todo o enfoque dela, de muitos e muitos anos, era tentar formular vacinas de RNA. E não é que o SARS-CoV-2, né, era um RNA, ela começou, um dia depois que foi colocada essa sequência nas redes sociais, começaram a fazer a vacina, já de uma etapa já avançada da execução da vacina. Então, isso tudo, inicialmente, só para explicar que não houve nenhum salto, a ciência não se faz em salto, ela se faz em desenvolvimento que demoram décadas. Mesmo para esses cientistas poderem mexer no material genético dessa maneira, isso tudo começou há 30, 40 anos atrás, com a tecnologia do DNA recombinante. Então, a ciência ela vai se somando em camadas até que você chega num ponto em que pode
desenvolver um produto como essas vacinas. Mas nada acontece de um dia para o outro e nada é feito principalmente para vacinas que se pretende distribuir para 8 bilhões de pessoas. Ninguém vai fazer uma vacina que não seja baseada na ciência. Mesmo vacinas que nós vamos falar daqui a pouco, que nós não temos muitas informações, como, por exemplo, dou o exemplo agora aqui sobre a vacina Sputnik da Rússia. A Rússia tem uma infraestrutura de pesquisa e ciência, um histórico de vacinas, que é maior do que a maioria dos países do planeta. Então, não pensem que, de uma hora para outra, a Rússia resolveu fazer uma vacina e deu certo, ou a própria China também. Então, às vezes, a gente tem certos preconceitos, né, que são baseados não na ciência, em outras coisas, na política, na ideologia, no nosso passado, no que nos contam, né? E aí a gente gera preconceitos. Mas todas estas indústrias que estão apresentando agora suas vacinas, elas são historicamente reconhecidas como formuladoras de grandes vacinas seguras e eficazes. Talvez a mais moderna de todas é a própria Moderna, né? Que foi uma das primeiras a desenvolver as vacinas. E hoje nós temos cerca de 20 vacinas que já estão na etapa final de teste, que é o que nós chamamos de fase 3. Né? Na fase 3, como agora todo mundo já conhece, né? A ciência se popularizou por causa do Covid-19, né? A fase 3 é aquela etapa da investigação, onde você vai testar já em muitas pessoas, milhares de pessoas, né? Por exemplo, a vacina da Pfizer e da Moderna, cada uma foi testada em 40 mil pessoas. Então, 80 mil pessoas se voluntarizaram para participar desses estudos. É muita gente, né? E aí, nessa fase 3, é onde você vai decidir, vai definir se a vacina ela protege ou não. Porque apenas a produção de anticorpos, apenas não, né? Que é tudo que você quer, é a produção de anticorpos e de outros tipos de células que nos defendem desses agentes infecciosos. Mas só isso não é suficiente, porque nós podemos produzir anticorpos que não sejam eficientes, anticorpos que não neutralizem a infecção. Então, só na fase 3 e ao final dela, com os resultados e dados sobre ela, é que nós vamos realmente saber se a vacina funciona, no sentido de proteger as pessoas daquele vírus, que é só isso que a gente quer. Se for tudo feito até esse momento, ela for segura, mas ela não proteger ninguém daquele problema de saúde, infelizmente a vacina tem que ser abandonada, né? E isso é feito nessa última fase, que é a fase 3, e basicamente todos os estudos nessa fase são: você oferece aos metade dos voluntários vacina propriamente dita, e para metade dos voluntários você oferece o placebo, e ninguém fica sabendo quem recebeu placebo e quem recebeu vacina. Nem os próprios pesquisadores não sabem. Por isso a gente diz que o estudo é cego, né? Cego justamente porque só um pequeno grupo fica sabendo quem recebeu placebo e quem recebeu vacina. E aí você dá tempo ao tempo. Basicamente é isso que é feito. Por que tempo ao tempo? Porque por mais constrangedor, se é que eu posso usar essa palavra, que pareça, você vai necessitar que pessoas que participaram como voluntários se infectem com o SARS-CoV-2. Se ninguém se infectar com o SARS-CoV-2, não tem como você testar a vacina. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais algumas vacinas da própria China não foram muito testadas na China, porque a China controlou de maneira muito dura a infecção pelo Covid-19, e nos últimos meses tinham pouquíssimas pessoas que se infectaram pelo SARS-CoV-2 na China. Num lugar com pouquíssimas pessoas que se infectam, os voluntários não vão se infectar. E não se infectando, não tem como você saber quem se infectou. Por isso, o Brasil, infelizmente, sob esse aspecto, né, foi um dos países mais importantes nos testes das vacinas, porque, infelizmente, aqui estava e está, né, acontecendo um número muito grande de infecções ainda. E
para testar a vacina, era isso que precisava, porque a gente queria saber quem ia se infectar entre esses voluntários, os que receberam vacina ou os que receberam placebo. E é nessa balança que, ao final do estudo, quando várias pessoas se infectam, 100, 200 pessoas se infectam, chegou a hora, então, de você saber se essas pessoas receberam vacina ou placebo. E claro que quanto mais pessoas receberem a vacina e não se infectarem, e quanto mais pessoas receberem o placebo e se infectarem, maior é a tal da eficácia da vacina. Assim que é calculada a eficácia da vacina. E, nesse sentido, existiram 3 grupos, 3 estratégias principais de desenvolvimento das vacinas. Foram várias, foi uma coisa impressionante para a ciência o número de tecnologias e o número de pesquisas que surgiram para desenvolver a vacina, por motivos que não precisa nem explicar aqui, né? Mas é impressionante mesmo como dezenas de grupos do mundo inteiro se dedicaram a desenvolver as vacinas. Mas 3 grupos de vacinas se destacaram. O primeiro grupo é esse chamado de vacinas de RNA, das quais várias estão sendo desenvolvidas, mas as que chegaram na frente são as vacinas da Pfizer e a vacina da Moderna. Como que é feito esse tipo de vacina? Simplesmente você pega uma capinha de gordura e coloca dentro dessa capinha a sequência de bases nitrogenadas que vão produzir a proteína spike. Então, você vai tentar enganar o organismo. Como enganar o organismo? Você vai simular que a pessoa está sendo infectada pelo SARS-CoV-2 quando ela não está sendo infectada pelo SARS-CoV-2. Você coloca esse pedaço de material genético do RNA dentro das células da pessoa, esse RNA produz uma sequência de aminoácidos que vai constituir única e exclusivamente a proteína spike. E o nosso organismo, com suas defesas, fala, opa, se a proteína spike está presente aqui dentro do nosso corpo, provavelmente todo o coronavírus está presente no nosso corpo, que não é verdade, né? E o nosso corpo age produzindo os anticorpos contra o SARS-CoV-2, que é tudo que a gente quer. Aqui já é importante ressaltar que essas 2 vacinas, o material, que é o RNA mensageiro, ele nem sequer chega a entrar na parte central da célula. Ele fica fora do núcleo da célula, onde está o nosso material genético. Porque vocês vão lembrar lá das aulas de biologia, de ciências, né? Que é no citoplasma da célula que o RNA mensageiro acaba produzindo as proteínas. Então, esse RNA mensageiro vai para o citoplasma da célula e produz a proteína spike. E ele é uma substância rapidamente degradável. Em poucas horas, cerca de 9 horas, esse RNA mensageiro que você colocou já se degradou. Ele foi, mandou a mensagem, produziu a proteína spike e ele é destruído pelo próprio corpo, pelas enzimas que destroem o RNA. Por isso, não há, de modo algum, preocupação que ele possa alterar o nosso material genético ou degradar o nosso material genético, porque ele não chega nem no lugar do nosso corpo onde está o material genético, que é o núcleo da célula. Muito bem. Um segundo grupo de vacinas, de estratégias de vacina, é, ao invés de você colocar essa sequência que é o RNA, você vai pegar um vírus que causa resfriado comum, e quase todas essas vacinas usam o adenovírus, é um vírus que causa resfriado comum, e através de engenharia genética, você tira do material genético do adenovírus os genes que provocam o resfriado propriamente dito e que permitem esse vírus se dividir dentro das células humanas quando ele está inteirinho. Então, você tira estes genes e, por engenharia genética, coloca no lugar desses genes uma sequência de DNA que justamente vai codificar para a proteína spike. E aí você coloca este vetor, que é o nome que nós damos a esse adenovírus, carregando um pedacinho de sequência de DNA responsável pela produção da proteína spike no nosso corpo, e vai acontecer basicamente a mesma coisa
do que aconteceu com o RNA. A diferença é que aqui esse material vai entrar no núcleo, do núcleo vai ser produzido, então, o RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo para o citoplasma e ali vai produzir a proteína spike. Também é importante ressaltar que este grupo de vacinas, ele já tem uma experiência com centenas de milhares de pessoas sendo vacinadas na África para o vírus Ebola. A própria Johnson & Johnson, que vocês sabem que é uma das empresas que está desenvolvendo vacina, que, aliás, logo nós vamos ouvir falar, porque ela já está praticamente encerrou sua fase 3 e nós vamos ouvir os resultados nos próximos dias, ela desenvolveu uma vacina dessas que foi amplamente utilizada na África sem maiores de problemas de segurança, não ouvimos falar nunca em nenhum tipo de problema de segurança. E, portanto, não é exatamente uma vacina tão nova quanto as de RNA. Nesse grupo, então, dos vetores, entrariam a famosa vacina desenvolvida pela AstraZeneca e Oxford, que usa justamente um adenovírus, né? Entra também nesse grupo a vacina Sputnik, da Rússia, que utiliza um tipo de adenovírus na primeira dose e outro tipo de adenovírus na segunda dose. Eu vejo como os russos têm tecnologia e conhecimento que já ao desenvolver a vacina, desde o começo, eles pensaram que talvez não fosse uma ótima ideia colocar o mesmo adenovírus na primeira dose e o mesmo adenovírus na segunda como vetor. Mas por que isso? Porque se você coloca um adenovírus, injeta no corpo e o corpo produz anticorpos também contra o próprio adenovírus, na segunda dose que você colocar o mesmo adenovírus, já tem anticorpos do corpo que não vão fazer ele funcionar direito. Os russos pensaram nisso lá atrás e colocaram um adenovírus diferente do primeiro na segunda dose, na vacina dele chamada Sputnik, produzida pelo Instituto Gamaleya. E o terceiro grupo que eu vou falar aqui, para não falar de outros, porque esses são os que mais nos importam, é o grupo mais tradicional de vacinas, pelo menos quando comparando com esses outros que eu falei, que é a vacina de vírus morto, né, por inativação química ou física. Então, você pega o próprio vírus, o próprio SARS-CoV-2, e mata ele, né, e coloca ele morto dentro do nosso corpo, mas o nosso corpo, de novo, vai ser enganado achando que ele está vivo e vai produzir as proteínas. Essa estratégia é conhecida por décadas, todos nós já fomos vacinados por várias vacinas que funcionam dessa maneira, e essa é a estratégia da Coronavac, né? A vacina produzida na China pela empresa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, aqui de São Paulo, que é o que nos interessa. Então, esta vacina, do ponto de vista, pelo menos do conhecimento histórico, ela é a mais segura de todas, pelo simples fato que nós já conhecemos há muitos anos como ela funciona. Mas ela também tem uma tendência de não ser tão eficaz quanto outras vacinas como essas que eu falei agora. E daí a gente ter esses números de eficácia diferentes. Para finalizar essa primeira parte minha, eu quero só dizer, e nós vamos acabar conversando com isso, sem dúvida, nas perguntas, né, que esses números de eficácia, eles têm que ser olhados com cuidado pelas pessoas. Não é um concurso de vestibular, onde 95 passa, 82 fica para a segunda chamada e 50 reprovou. Não é isso. Imaginem a situação que nós estamos agora no país, que ninguém precisa nem fazer comentários do que está acontecendo nesse momento no Brasil, em todo o Brasil, mas especialmente, né, em Manaus, e agora você tem um produto que você vai dar para uma pessoa e, de cara, protege metade das pessoas de ter esse caos que nós estamos tendo. Seguro. Então, como ser contra esse tipo de produto? Né? Metade das pessoas de cara são protegidas. 70% a 80% são protegidas de precisar internar com todos aqueles problemas que o Shebabo falou quando precisa do internamento. E muitas dessas pessoas estão protegidas também de ter a forma grave e de morrer da doença.
Então, nós precisamos desse tipo de vacina, na verdade, de qualquer uma dessas que seja segura, não importa tanto a eficácia dela, já, para ontem, para a semana passada, para o mês passado, né? Antes que as pessoas façam essa pergunta, né, que todo mundo tem se feito um para o outro, né? Mas qual que é a melhor vacina? É aquela que você puder ser picado por primeiro. Essa é a melhor vacina, porque quanto antes você estiver protegido, mesmo que não seja totalmente protegido, menor é a chance de que você tenha que passar por uma situação dramática como muitos dos nossos amigos, conhecidos, familiares, médicos já passaram. Aqui eu vou encerrar também a minha parte com 20 minutos e certamente vão vir mais perguntas aí sobre esse assunto. Foi ótimo, tem muitas perguntas, na verdade, a complexidade agora é selecionar dentro do tempo. Então, vamos conversar, vai ser tipo um bate-papo, perguntas diretas e respostas diretas e objetivas, porque vocês já abordaram grande parte dos assuntos aqui perguntados. Mas vamos lá. Alberto, já tive Covid, tenho que continuar a me proteger, tenho risco de reinfecção, posso ter uma vida normal, continuo a transmitir para meus amigos e parentes? Acho que essa é uma pergunta importante que a gente vê com uma certa frequência, algumas pessoas do dia a dia que não usando máscara, não mantendo o distanciamento, porque já tiveram Covid e se sentem mais protegidos. O que você tem para falar para a gente, Alberto? Bom, o que a gente sabe, né, é que, em primeiro lugar, que nem todas as pessoas desenvolvem anticorpos para Covid, né, depois de um quadro de Covid-19. E algumas pessoas que desenvolvem anticorpos, esses anticorpos nem sempre são protetores, ou seja, têm capacidade de inativar o vírus. A outra coisa que a gente sabe é que o risco de reinfecção ele é muito baixo, ou quase inexistente, nos primeiros 3 meses após um quadro de Covid-19. Então, ou seja, há uma proteção aparente por 3 meses, né? Podendo ser um pouco mais, um pouco menos, mas uma proteção aparente por 3 meses. Depois de ter um trabalho que saiu agora, um estudo que foi feito na Inglaterra, que acompanhou profissionais de saúde, que mostrou que depois de 3 meses, depois de alguns meses de evolução, o risco de reinfecção ele aconteceu em 17% dos profissionais de saúde, depois de alguns meses, se eu não me engano, foi 6 meses de doença, da doença. Mas a gente sabe que esse risco ele vai aumentando com o tempo, né? Então, assim, quanto mais tempo depois do episódio de Covid, maior é a chance de a pessoa se reinfectar. Porque os anticorpos eles vão caindo depois de um certo tempo e eles deixam de ser protetores depois de algumas semanas ou alguns meses. Então, aparentemente, durante os primeiros 3 meses, há uma proteção, né, de reinfecção, mas depois de 3 meses, essa proteção vai evanescendo, vai reduzindo gradativamente, né, com o tempo. O fato da pessoa não se reinfectar não significa que ela não possa transmitir a doença. Se ela pode ter, ela pode se reinfectar com o vírus de forma assintomática e ter capacidade de transmitir a doença, principalmente depois de algumas semanas, mais para o final desses 3 meses, né, após o quadro infeccioso. E a gente tem alguns relatos, né, de que a gente chama de recrudescência ou recidiva da doença, ou seja, não é uma reinfecção, não é um novo vírus que aquela pessoa se infectou, é o mesmo vírus que ficou ali escondido e que o sistema imunológico, por algum motivo, não conseguiu eliminar ele completamente, né? E a pessoa volta a ter sintoma depois de algumas semanas, de alguns dias, de algumas semanas, de 3, 4 semanas depois. Então, a gente não tem como saber quem pode transmitir nesse período ou não, né? E a gente sabe que depois de 3 meses, a chance dessa reinfecção de transmissão ela existe. Então, hoje,
a recomendação é que mesmo quem teve Covid-19 mantenha os mesmos cuidados, né? Em termos de transmissão, de uso de máscara, de distanciamento, uso de álcool e tal. E a outra coisa que a gente recomenda, e mesmo para quem fez a vacina, né, a recomendação também é manter. Né? Porque, como o Salmo já colocou anteriormente, né, a vacina ela tem uma eficácia até razoavelmente alta, 70%, 80%, de evitar doença grave. Né? Mas a eficácia global, né, de proteção contra doença leve, por exemplo, na Coronavac é em torno de 50%. Na da Oxford gira em torno de 60%, 70%. Né? Então, ou seja, é possível que a pessoa se infecte, transmita o vírus, né, mesmo vacinada. Então, assim, a proteção, né, da vacina é para doença grave. Há uma proteção para doença leve, mas essa proteção ainda é razoável. Né? Então, existe uma possibilidade de transmissão, né, mesmo naquelas pessoas que foram vacinadas. Pelo menos com as vacinas atuais que a gente conhece, as que a gente tem aqui no Brasil, né, que são a Coronavac e a da Oxford. Parece, a gente ainda não sabe com certeza, que as vacinas de RNA mensageiro, da Pfizer e da Moderna, têm um nível de proteção um pouco maior. Mas a gente vai ver agora, né, que a gente começou a vacinar um número grande de pessoas, o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, e está todo mundo de olho, basicamente em 2 países, Israel e Estados Unidos, que são os países que estão conseguindo vacinar um número maior de pessoas e que vão mostrar para a gente, principalmente Israel, que vai conseguir fazer isso mais rapidamente por uma população menor, qual vai ser o impacto, né, dessa vacinação na transmissão e na doença grave, com certeza, em redução de hospitalização, mortes e tal, e também na transmissão, na capacidade de transmissão, na capacidade de disseminação do vírus. Ainda está muito cedo, né? Ainda tem 20 e poucos % das pessoas vacinadas, mas a tendência é que nos próximos meses a gente já comece a ter esse impacto. Já essas semanas, em termos de doença grave, e nos próximos meses algum impacto na transmissão. Ótimo. Salmo, já tive Covid. Devo ou preciso me vacinar? Há diferença entre as vacinas para essa situação específica? Bem, como o Alberto acabou de explicar, as vacinas, por mais eficazes que sejam, se primeira geração de vacinas, né, elas muito provavelmente não vão ser capazes de impedir a transmissão do vírus, né? Até porque a transmissão, né, a infecção e a transmissão, como todo mundo sabe, né, são feitas principalmente, né, pelo nariz e pela boca, né? Tanto que os testes são feitos no nariz e pela boca, e ali são produzidos anticorpos do tipo IgA, que a maioria dessas vacinas aí, ela não tem objetivo e não tem a capacidade, né, de dar essa proteção. Então, nós vamos continuar, na verdade, transmitindo como o Alberto falou. Então, uma pessoa que já teve Covid, ela precisaria, sem dúvida nenhuma, se vacinar novamente, porque a vacina, ela vai produzir, ou pelo menos é o objetivo que ela produza, apenas aquele melhor tipo de anticorpo para a pessoa, que é o anticorpo neutralizante contra a proteína spike. Quando você se infecta pelo vírus, obviamente tem todas as 27 proteínas que o vírus é composto. E o teu corpo produz os anticorpos, mas alguns dos anticorpos também não vão ser anticorpos muito úteis. E eles têm uma tendência, pelo menos é o que a gente conhece hoje em dia, de, com o passar do tempo, deixarem de funcionar. Nós não sabemos exatamente quanto tempo, né? Porque é uma doença tão nova, que tem 1 ano, né? Então, nós não sabemos ainda por quanto tempo, né? Mas existe uma suspeita que, depois de alguns meses, esses anticorpos deixem de funcionar. E, portanto, a pessoa que teve o Covid deve se vacinar novamente. Porém, a pessoa que teve o Covid, principalmente aquela que sabe que desenvolveu anticorpos, fez o exame de sorologia e apareceu a IgG, né, como anticorpos, essa pessoa, obviamente, de alguma forma ou por algum tempo, está protegida. Então, essas pessoas, principalmente
falta de vacinas que nós estamos já vendo que vai ter com certeza absoluta aqui no Brasil, né? As pessoas não seriam as prioritárias para se vacinar, as pessoas que já tiveram claramente o Covid. Elas podem imaginar de uma maneira simplista, né? Mas podem imaginar que a infecção pelo Covid foi como se fosse a primeira dose da vacina para elas. E a vacina, propriamente dita, é como se fosse a segunda dose. Então, é bom que elas se vacinem, mas elas deveriam deixar, nesse momento, para as pessoas que nunca tiveram o Covid, que possam se vacinar primeiro, para que todo mundo tenha um grau mínimo de proteção. Salmo, e os efeitos colaterais? Preciso me preocupar? Não devo tomar a vacina? Olha os efeitos colaterais que as vacinas apresentaram, tanto nas fases 3 de pesquisa, como agora que elas começam a ser aplicadas, elas são impressionantemente pequenos. É até surpreendente como o número de efeitos colaterais é pequeno. Todo mundo, todos nós, quando formos nos vacinarmos, acho que quase todo mundo, vai ter aquele efeito nas primeiras 24 horas. A dor no braço, um pouquinho de cansaço, um pouquinho de enjoo, talvez até uma febrícula. Mas isto não deve, em primeiro lugar, assustar ninguém. Isso é justamente a resposta que o nosso corpo está reconhecendo que um agente estranho está entrando dentro dele e está respondendo. Então, no fundo, é a melhor coisa que poderia acontecer, essa resposta das primeiras 24 horas. Mas depois de 24 horas, a enorme maioria das pessoas que vai receber as vacinas, vocês vão ver, não vão sentir absolutamente nada. Algumas ainda vai ficar mais algumas horas, mas depois do segundo dia, ninguém vai sentir mais nada. As reações severas, graves, e que obviamente precisaria se preocupar, elas atingem um número muito pequeno de pessoas, né? Por exemplo, só para dar o exemplo da mais grave que a gente viu até agora, vamos pegar o exemplo mais grave de todos, que é esta reação alérgica chamada anafilaxia, né? Que se não for tratada, né, adequadamente, até pode levar uma pessoa a morrer. Mas a frequência disso foi 20 casos em 40 milhões de pessoas que já foram vacinadas no mundo. Então, é o raro do raro do raro do raro. Claro que se uma pessoa já tem um histórico de ter tido um tipo de reação desse tipo numa outra vacina, não quer dizer que ela não possa se vacinar, não. Ela apenas tem que conversar com o seu médico e ir para o momento da vacinação de uma forma diferente que 99,9999% das pessoas vão, que você vai lá, estica o braço, né, faz a vacina e vai embora. Essas pessoas, elas precisam informar no momento da coleta que elas tiveram já esse tipo de reação anteriormente e elas vão aguardar no lugar da coleta, no local da coleta, cerca de 30 minutos. Como eu disse e repito, a gigantesca maioria delas não vai ter problema nenhum. Mas se uma ou outra acabar tendo, existe tratamento conhecido pela medicina, principalmente à base de substâncias chamadas adrenalina ou epinefrina, que podem e vão ser ofertadas para a pessoa naquele momento e que não vão levar a pessoa ao óbito de maneira nenhuma. Compare este risco tratável, raríssimo, repito, dos efeitos colaterais da vacina, com a chance de você ter que ser hospitalizado e ter sequelas do Covid, porque a gente fala muito, claro, né, no óbito pelo Covid, né? Mas a gente não fala tanto nas sequelas de quem não vai a óbito pelo Covid, que cada dia a gente está aprendendo que são maiores e mais prolongadas. A gente nem sabe por quanto tempo dura, né? Então, compare toda esta carga de um lado da balança com a raridade de um efeito colateral severo no outro lado da balança, que pode ser tratado por medicinas que a gente já conhece há muitos anos. As pessoas não têm que ter medo dos efeitos colaterais. Isso. Essa balança pende absolutamente para o lado da vacinação. Essa aqui é uma pergunta especial para o Alberto, de alguma ilha chamamos. Alberto, já estou há 10 meses sem abraçar meus netos. Como posso viver assim? Até quando devo continuar evitando eles?
Essa é uma questão muito complicada, né? A gente sabe que tem toda uma questão psicológica, cognitiva, né? Essa questão do isolamento social, né? Da falta de interação, né? Das pessoas, principalmente para os mais idosos, né? Eu só queria fazer uma complementação na resposta do Salmo, rapidamente, sobre a questão da vacina e de quem já teve Covid. É que tudo que o Salmo falou é verdade, eu concordo, né? É exatamente isso que o Salmo falou, mas eu só vou colocar a recomendação oficial que a gente tem aqui no Brasil, do Ministério da Saúde, no informe técnico, que aqui no Brasil, a recomendação é de que quem já teve Covid ou quem está com Covid deve esperar desaparecerem os sintomas e, entre o episódio de Covid e a vacinação, deve-se passar pelo menos 4 semanas. Então, são 4 semanas, pelo menos. Quem teve Covid deve esperar, com certeza, não pode se vacinar se tiver sintomático, obviamente, né? E mesmo os assintomáticos ou os que já melhoraram, né? Esperar 4 semanas entre o episódio da Covid e se vacinarem, né? Mas, como o Salmo falou, né? A vacina ela pode ser retardada, né? A gente, por exemplo, em Israel e alguns outros países dos Estados Unidos têm recomendado, né, para os estados, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles recomendem à população que não se vacinem quem já teve Covid nos primeiros 3 meses, não porque vai fazer mal nem nada, mas numa estratégia de vacinar o maior número de pessoas que naquele momento estão sob maior risco. Em relação à questão de conhecer, de rever os parentes e tal, né, o que a gente tem colocado é o seguinte: a estratégia, né, de isolamento é uma estratégia de proteção, né? Não existe nenhuma estratégia que seja 100% eficaz em se proteger contra a Covid-19, né? Porque mesmo quem está recluso há 8 meses sem sair do apartamento, mal ou bem vai receber uma pessoa que vai ter que fazer as compras, uma pessoa que vai visitar por algum motivo, mesmo que seja de saúde, né? Ou um entregador, tal. Claro que esse risco é muito baixo, mas não é 100%. O que a gente tem recomendado é medir os riscos, né? E a relação de custo ou risco e benefício, né, de determinadas ações. Você ficar 8 meses sem ver os seus netos, talvez tenha um malefício, um efeito adverso dessa medida muito maior do que o risco de se infectar. Algumas medidas têm que ser tomadas. O que a gente coloca a gente normalmente usa o conceito de bolha. Então, se eu tenho uma bolha onde eu saio muito pouco, eu faço home office, eu estou aqui me protegendo, basicamente só vou ao mercado fazer compras e volto, só vou à farmácia e volto, não vou ao restaurante, não vou em bar, não vou em show de rock, não vou em boate, não vou à praia, né? Eu tenho uma proteção. Essa minha estratégia protetora me transforma numa bolha, eu e as pessoas que vivem comigo, e a gente pode tentar misturar as bolhas se as bolhas têm as mesmas estratégias. É óbvio que isso envolve risco, né? Mas esse risco ele é um risco calculado e vai trazer alguns benefícios, né? Então, por exemplo, se alguém quer ver o seu neto, né, e se isso é tão importante, esse neto ele deveria ficar em isolamento durante 14 dias, né? Ou seja, eu vou me preservar para poder encontrar com outra pessoa que também está se preservando. É isso que a gente tem feito em algumas situações. Por exemplo, se eu sou médico, né? Eu me exponho, porque eu tenho que ir ao hospital, eu, Mauro, né, Salmo e tal. A gente tem que ir ao hospital, ver doente, ver paciente, passar visita e tal. A gente é uma bolha muito furada. Então, eu encontrar uma pessoa idosa, né, meu pai, minha
sogra, tal, eu tenho um risco maior de transmissão. Eu fiquei meses, né, sem encontrar. Quando eu tive Covid, agora em dezembro, né, eu me permiti, que eu sei que eu tenho um período aí de 3 meses de menor risco, a encontrá-los usando máscara e tal, mas me permiti porque eu sei que agora o meu risco de passar para eles é menor. Então, assim, essas estratégias elas têm que ser montadas, né, entre as pessoas, levando-se em consideração os benefícios, os malefícios e os riscos, né, envolvidos nisso. E quem quer correr esse risco e quem não quer correr esse risco. Também levando-se em consideração que algumas dessas medidas de isolamento, elas são muito maléficas, ou seja, uma pessoa de idade que não encontra os filhos, os netos durante 8, 9 meses, isso tem um impacto psicológico, cognitivo e tal, muito grande também. Então, a gente tem que começar a medir qual é o maior risco, qual é o maior malefício, né? Se é o risco de não encontrar alguém para não se infectar, ou o risco de um quadro de uma depressão, ou mesmo de uma piora do quadro cognitivo mesmo, né? Principalmente uma pessoa mais velha, né? De não estar convivendo com outras pessoas e estar o tempo inteiro só vendo as pessoas através de uma tela, ou de computador, ou de televisão. Então, acho que assim, não tem resposta fácil, não tem estratégia, receita de bolo, mas cada um deve tentar fazer estratégias para minimizar esses riscos e também, ao mesmo tempo, melhorar essa convivência. Beleza, ótimo. Salmo, essa é uma pergunta importante, que a gente vai deparar agora, né? Depois de tomar a vacina, as 2 doses, que cuidado eu devo continuar a ter? E por quanto tempo ainda? Ou seja, devo continuar usando máscara, manter isolamento social, lavando as mãos, ou eu estou livre para viver a vida? Nós vamos ter todos que começar a entender que numa situação dessas de pandemia, a vacina não é um ato isolado. A gente tem essa tendência, né? Está todo mundo aí esperando o dia que vai se vacinar agora. Eu estou contando os minutos aqui, né? E como se fosse assim, que eu vou me vacinar e depois que eu sair da vacina, tudo está resolvido para mim. Mas não é nada disso, né? Em primeiro lugar, depois tem uma segunda dose, né? Que vai ser em torno de 2 a 3 semanas depois. Porque sem essa segunda dose, a capacidade de proteção das vacinas é menor, né? Mas mais do que isto, a vacinação, né, é uma atitude coletiva, porque nós precisamos que a grande maioria da nossa população, no nosso caso o Brasil, se vacine. E por isso que a gente fica tanto divulgando, né, que as pessoas devem se vacinar, porque senão a gente poderia não divulgar, falar, bom, você não quer se vacinar? Não se vacine. Eu vou me vacinar. Se você não quer, não se vacine. Não é assim, né? Porque se nós queremos voltar a uma vida próxima do normal que a gente tinha, ou talvez, espero, né, até o normal, não vai adiantar só você se vacinar. Você vai precisar que a grande maioria da população se vacine para que o vírus não consiga circular. Porque o vírus, ele só se transmite de uma pessoa para outra, né? Por enquanto que a gente saiba, tudo bem, até temos uns exemplos de alguns animais aí, como os vísons, né? Mas, a princípio, é de uma pessoa para outra. Então, só quando a boa parte da população estiver realmente protegida, é que uma pessoa não vai mais infectar a outra. E essa é a resposta para essa pergunta também, porque, infelizmente, nós não vamos poder imediatamente, nem depois da segunda dose, parar de tomar as medidas que nós estamos tomando, que são certas medidas de isolamento social, né? Lavar as mãos várias vezes por dia e usar máscaras. Nós vamos ter que fazer isso pelo menos por um bom período de tempo. Mas eu fico pensando comigo mesmo, né, que fazer isto, sabendo que eu tenho uma chance muito pequena de ter uma doença gravíssima, eu topo, né? Eu topo fazer isto se eu souber que eu não vou ter um risco enorme de ser internado ou até de morrer de Covid, por um tempo, né? Porque vai demorar, obviamente, para que toda a população brasileira receba as doses de vacinas. Todos estão acompanhando
todas as dificuldades de todos os tipos que você possa imaginar, no Brasil nós temos, né? Se não tiver, a gente arranja uma dificuldade aqui. Então, isso vai demorar até, na minha opinião, né, até o final deste ano, para que a grande parte da população seja vacinada. E ainda temos mais um detalhe, que nós temos no Brasil cerca de 150 milhões de pessoas maiores de 18 anos de idade. E nós temos ainda mais umas 50 milhões de pessoas, ou 60, que são menores de 18 anos de idade. E esses, inicialmente, não vão receber a vacina, porque, primeiro, essa população de crianças não foi testada em nenhum desses ensaios de vacinas que a gente falou. Então, nós não temos, nesse exato momento, segurança tão grande, muito menos dados de eficácia para as crianças. E, segundo, porque não teremos vacina também para todo mundo. E aí a gente, claro, tem que dar as vacinas para quem mais precisa. Então, eu acho que as crianças menores de 18, não tenho bola de cristal, né? Mas acho que elas vão receber as vacinas ou no último trimestre desse ano, ou só para o ano que vem. E elas podem, claro, também transmitir, né? Apesar de que a chance delas terem doença, ainda bem, né? Como pediatra eu digo isso, né? Ainda bem é pequena, mas elas primeiro podem ter doença, né? E podem também transmitir. Então, nós vamos ter que ainda passar um tempo fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo. Mas se nós pudermos ir trabalhar, visitar as outras pessoas, né? Mantendo essas regras de isolamento, mas visitar as pessoas, como essa pessoa que fez a pergunta para o Shebabo, ter aulas, né? Enfim, voltar à nossa vida normal já é algo completamente diferente. Vamos lembrar, né, que a gente sempre achou um pouco estranho, acho que todo mundo achou um pouco estranho, que há muitos anos no Japão todo mundo usa máscara, né? Usam máscara na época que tem gripe lá, e a gente acha aquilo tão estranho. Bom, aquele estranho vai passar a ser provavelmente o nosso normal. Ótimo. Uma pergunta que surgiu aqui, que é interessante, os idosos foram excluídos dos estudos, tá? Será que temos dados de eficácia e segurança para vacinar os idosos? Devemos recomendar a vacinação dos idosos? Quer falar, Alberto? Posso falar. Eu acho que a gente tem... Não é que eles foram excluídos, eles não foram incluídos num primeiro momento e foram incluídos em alguns estudos num segundo momento. Então, a gente tem um número menor de idosos testados para algumas vacinas, mas a gente tem algum dado de eficácia e de novo, né? Qualquer vacina com qualquer eficácia é melhor que nenhuma eficácia, né? De novo, a vacina, o objetivo dessas vacinas atuais é proteger contra a doença grave. De novo, o que interessa nesse momento é diminuir mortes, é diminuir casos graves e mortes. A gente não está pensando, com essas vacinas que a gente tem hoje, com essa eficácia, em erradicar a doença, né? A Covid-19 ela vai acompanhar a gente durante muitos anos, provavelmente. Mas ela vai ser uma doença respiratória como as outras todas que a gente convive. E é possível, inclusive, que a gente tenha que se vacinar mais vezes contra ela, né? Que essas vacinas não sejam capazes de dar uma proteção prolongada, que a gente tem que vacinar a cada 1 ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. A gente não sabe ainda, porque a gente não tem nem esse tempo, né? A gente agora vai começar a vacinar e vai acompanhar nível de proteção nos próximos anos. Mas é possível que a gente tenha que vacinar mais vezes, né? Como a gente faz com a gripe. Isso aí. Exatamente, que a gente vacina todos os anos, né? Então, assim, eu acho que assim, a vacina, o idoso, ele é o principal. O idoso, as pessoas que têm comorbidade, eles são os principais grupos, né, para a gente recomendar a vacinação. Porque, de novo, eu quero reduzir mortalidade. Eu quero que essas pessoas possam voltar a circular, possam voltar a trabalhar, aquelas pessoas que estão em casa, né?
A partir do momento que a pessoa está vacinada, que ela tem níveis de anticorpos, né, ela vai poder voltar a viver normalmente. Talvez ainda usando máscara, talvez sim. Quando a gente vai poder tirar a máscara? Quando a gente tiver números de transmissão que sejam razoáveis, né, que sejam baixos, onde o risco de uma pessoa ficar doente e transmitir, eu encontrar uma pessoa doente transmitindo, é menor. Ou seja, eu consigo controlar a doença sem a necessidade do bloqueio com o uso da máscara, né? A gente vai voltar a andar na rua sem máscara? Vai voltar. Provavelmente no final desse ano ou no início de 2022, dependendo da velocidade que a gente consiga vacinar as pessoas, né? E quando a gente vai saber? Quando a gente tiver o impacto, quando a gente medir o impacto da vacinação, quando a gente mostrar, olha, caiu, né? As internações caíram e os novos casos, né, diminuíram, né? A demanda por coleta de PCR diminuiu, a positividade do PCR coletado diminuiu, tal, a gente viu, diminuiu. Então, vamos começar a liberar. Aí a gente vai começar a fazer algumas liberações. Vamos parar de usar máscara na rua, por exemplo, só usar máscara em local fechado, depois vai... Isso vai sendo gradativo, né? Ninguém sabe isso, na realidade, né? A gente projeta, a gente planeja. Agora, saber exatamente, a gente só vai saber quando estiver vivendo a coisa. A gente está aprendendo, né? A gente vai aprendeu a conviver e agora vai aprender a desconviver com o vírus. Muita gente utilizava a sorologia, né, como se fosse o passaporte imunológico, né? Você acha que, é uma pergunta que surgiu aqui, que vai ter algum exame de sorologia que vai nos dar alguma garantia da eficácia da vacina, se a gente está protegido, se a gente está desprotegido? A gente tem um exame que se chama pesquisa de anticorpos neutralizantes, né? O anticorpo neutralizante, ele detecta um anticorpo contra aquela espícula, né? O S, a spike, né? Que é o que a maior parte das vacinas estimula a produção de anticorpos. E ele mede a capacidade daquele anticorpo de conseguir neutralizar, é uma inferência, na realidade, de conseguir neutralizar. Neutralizar significa destruir, atacar o vírus e destruir o vírus, né? Então, esse exame talvez seja um exame que a gente vá, no futuro, nesses próximos meses, né, utilizar como um marcador, né, de proteção, né? Não basta apenas ter um anticorpo, mas um anticorpo que tem a capacidade de neutralizar, de destruir o vírus. Esse exame já existe, a gente já faz, tal, né? Ele, inclusive, algumas pessoas já fizeram, tal, mas ele me dá um retrato daquele momento, né? Então, o fato de eu ter tido Covid e dosar e ter um anticorpo neutralizante hoje, né, não significa que esse anticorpo neutralizante vai se manter a minha vida inteira. Provavelmente não, ele vai em algum momento perder. Esse é um dos riscos, né, das pessoas acharem que eu tenho um anticorpo neutralizante, não preciso mais usar máscara, não preciso... Não, porque esse anticorpo neutralizante, a tendência é cair. O que a gente quer com a vacina é que esse anticorpo neutralizante se mantenha por um tempo maior. A imunidade... Uma coisa que a gente aprendeu nessa doença, eu falei que a gente aprendeu muitas coisas. A gente aprendeu, por exemplo, 3 coisas muito importantes. Isolamento vertical não existe. Todos os países que tentaram fazer isolamento vertical, que é aquela coisa de isolar só os idosos, deixar todo mundo circular, tal, como a Suécia, falharam no controle, né? A Suécia hoje, né, tem um nível de casos e de mortes muito maior do que todos os vizinhos dela que fizeram a estratégia diferente. Então, Manaus é outro exemplo, né? Todo mundo achou que imunidade de rebanho... imunidade de rebanho, essa é outra coisa que a gente aprendeu. Imunidade de rebanho por infecção natural não existe. Manaus é um exemplo claro disso, né? As pessoas achavam que Manaus já tinha trabalho mostrando 60% da população infectada, que a gente já tinha conseguido chegar em imunidade de rebanho, as pessoas começaram a relaxar, entrou uma variante que tinha uma capacidade maior de transmissão e que se evade do sistema imunológico, engana o sistema imunológico. Aí a gente está vendo em Manaus o caos que está acontecendo. E a terceira coisa eu já falei, que é a questão do tratamento precoce, que a gente já sabe que não existe, que é uma falácia. Então, o que a gente quer com a vacina é que a gente consiga manter essa imunidade por um tempo maior, porque com a vacina, o estímulo ao sistema imunológico ele é muito maior do que o da própria infecção natural, né?
A gente tem algumas situações onde a infecção natural ela tem um estímulo do sistema imunológico maravilhoso e a pessoa nunca mais vai ficar doente. Por exemplo, sarampo. Quem teve sarampo quando era criança está protegido pro resto da vida. Nunca mais vai ter sarampo. Pode encontrar outra pessoa com sarampo para beijar uma pessoa com sarampo que não vai ter sarampo, porque o sistema imunológico, a doença é capaz de causar um carimbo tão grande no sistema imunológico que ele nunca mais esquece aquele vírus. Mas as doenças respiratórias, de uma forma geral, elas não estimulam o sistema imunológico com capacidade protetora duradoura. A gente vê isso na gripe, no resfriado, né? As doenças respiratórias, de uma forma geral, elas imprimem, né, um estímulo ao sistema imunológico muito pequeno. Você desenvolve anticorpo, mas é um anticorpo que depois de alguns meses desaparece, o organismo esquece daquele vírus, né? Quando eu faço a vacina, né, eu tenho uma capacidade de estimulação do sistema imunológico muito maior do que aquela doença respiratória, por vários motivos. Seja porque é uma vacina que eu coloco num vetor de adenovírus, como o Salmo já colocou, a vacina da Oxford, seja porque é uma vacina que tem um adjuvante que aumenta o estímulo ao sistema imunológico, por vários motivos. A vacina ela é capaz de estimular o sistema imunológico de forma muito mais potente do que a infecção natural, principalmente nos casos das infecções respiratórias. Então, o que a gente espera, né, é que a vacina consiga esse estímulo, né, do sistema imunológico por mais tempo. Quanto, a gente não sabe, mas por mais tempo do que a infecção natural. Salmo, 2 perguntas que surgiram aqui sobre prática da aplicação da vacina. Se tomar a primeira dose de um laboratório, ou seja, digamos, primeira dose do Coronavac, a segunda dose da vacina tem que ser do mesmo laboratório, se eu tomar a primeira e segunda dose da vacina de Oxford, por exemplo, posso tomar a da Pfizer, que pode ser mais eficaz? E quanto tempo depois? Então, a recomendação é que a primeira e a segunda dose sejam da mesma vacina, com certeza, né? Não mudar isso de jeito nenhum. E as pessoas têm que tomar cuidado mesmo, porque agora tem 2, daqui a pouco tem 3, daqui a pouco tem 4 vacinas, então não fazer essa mistura. Cada vacina foi testada, obviamente, sozinha, né? Elas não foram testadas uma contra as outras. Elas foram testadas contra elas próprias. Então, elas têm aquela segurança e eficácia naquele modelinho ali que elas foram testadas. E a gente tem que seguir aquilo, né? Então, não misturar uma dose de uma com uma dose de outra de jeito nenhum, né? A segunda questão, que é se você poderá usar, né, um outro tipo de vacina, primeiro eu gostaria de dizer que nós não temos a resposta para isso, porque esse primeiro não foi feito por ninguém ainda no planeta, né? Então é importante deixar isso bem claro. É tão precoce, mesmo nos que começaram antes a vacinar, agora que eles estão recebendo a segunda dose, né? Então, ninguém ainda recebeu um outro tipo de vacina. Então, nós não temos uma resposta clara para isso, mas eu não vejo um grande problema de, com o passar do tempo, e se for necessário, a pessoa receber outro tipo de vacina. Alguns falam que é melhor manter vacinas com a mesma estratégia. Então, se você foi vacinado com uma vacina de vetor e precisar depois ser vacinado de novo, que use novamente uma vacina de vetor. Se você foi vacinado com uma de RNA, que use depois outra de RNA. Como o Shebabo já falou, é muito provável, é quase certo, que de tempo em tempo nós vamos ter que receber outras doses da vacina, como a gente faz da gripe. A gente já faz isso com a vacina da gripe, né? Todo ano a gente vai lá e toma a vacina da gripe, uma vez por ano. E quando a gente toma da vacina da gripe, cá entre nós, a gente nem lembra e nem sabe qual é a primeira vacina da gripe que a gente tomou o ano passado, né? É que agora, né, o Covid virou uma história tão grande que todo mundo sabe tudo sobre tudo, o que é até bom, eu acho, né? Mas daqui a um ano é possível que a gente tenha que tomar outra vacina. E eu não vejo por que daqui a um ano você não possa usar uma vacina com outra estratégia, né? O que nós vamos aprender, eu acho, nos próximos meses, também não sabemos, mas nós vamos, infelizmente, poder aprender com os países que estão na nossa frente, principalmente Israel, né? Nós vamos aprender se a gente pode tomar daqui a uns 6 meses, mais ou menos, uma outra vacina, quando a primeira não for eficaz para nos proteger.
né? Vamos pegar um exemplo, né, da Coronavac, que é o que nós vamos ter disponível, já está disponível agora para nós, né? Metade das pessoas vão estar protegidas, né, de cara, assim, e a outra metade não, né? Então, talvez você não queira ficar um ano inteiro desprotegido se surgirem outras vacinas. Então, nós vamos ter que aguardar os países que vai acontecer isso primeiro, em Israel e também na Inglaterra, onde está sendo usada a vacina de Oxford já há alguns meses, né? 1 ou 2 meses já. Nós vamos ter esse tipo de resposta para nós baseada em outros países. Aliás, isso foi uma coisa meio estranha até que aconteceu, né? Que os países subdesenvolvidos, eles historicamente servem de cobaia, né, para os países desenvolvidos. E aqui aconteceu, por incrível que pareça, o contrário, né? Costumo dizer assim, se você tem pessoas que falam, eu vou aguardar um pouco para ver o que acontece com quem toma vacina, só depois eu vou tomar. Tá bom, pode aguardar. 50 milhões de pessoas tá bom já para você, assim? Se 50 milhões de pessoas tomarem, você já fica tranquilo, então já pode tomar agora, né? Porque, por incrível que pareça, as pessoas dos países desenvolvidos acabaram, nesse sentido, servindo como cobaia para nós aqui, né? E a mesma coisa vai acontecer nessa história de usar outras vacinas. Eles vão começar a ver se é possível, se tem algum problema e se é útil usar outras vacinas, e nós vamos simplesmente repetir o que eles vão fazer. Então tá, eu vou fazer, acho que a última pergunta, porque acho que a gente já está bem em cima da hora. É uma pergunta que acho que é importante para a gente terminar. Salmo e Alberto, os dois. Quem é que não deve se vacinar? Basicamente, quem não deve se vacinar, a gente tem uma discussão muito grande sobre gestantes, né? Porque para gestante, a gente não tem estudo, porque elas não foram incluídas nos estudos, como é normal, né? Nenhuma droga nova, vacina nova, inclui gestante no estudo. Ela é incluída num segundo momento, né? Às vezes nem é incluída, a gente acaba descobrindo que a vacina ou aquele medicamento é seguro, porque a gestante toma a vacina ou usa aquele medicamento sem nem saber que está grávida, a gente acompanha a gestante e vê se teve algum problema. É assim que normalmente a gente usa as informações, né? Você junta, né? E por isso é tão importante fazer vigilância, né? De vacinas novas, de tudo, né? Porque a gente vai aprendendo quando a gente vai vacinando, né? Porque a pessoa, às vezes a mulher não sabe que está grávida, vai lá e toma a vacina. Então, as gestantes hoje, existe um posicionamento técnico da Federação Brasileira de Ginecologia, de Ginecobstetrícia, né? De que as gestantes, pelo risco da doença, elas devem se vacinar preferencialmente no terceiro trimestre da gestação, onde o risco é muito menor, onde o risco é muito baixo de qualquer problema. Claro, de novo, não tem estudos, mas por ser uma vacina, principalmente a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, e mesmo a Oxford, que é uma vacina também nenhuma dessas vacinas é de vírus vivo, nenhuma, tá? Em relação à Covid-19, nem a da Pfizer, nem a da Moderna, nenhuma delas. Então, nessas vacinas, normalmente a gente tem uma segurança maior para a gestante. Então, mesmo as gestantes onde você não tem uma recomendação clara de vacinação, as sociedades, né, a gente também, pela Sociedade de Infectologia, acha que deve vacinar, principalmente no terceiro trimestre. A mesma coisa em relação à lactação, também não tem estudo, quem está amamentando, né? Quem não deve vacinar é quem está naquele momento com Covid, mas pode esperar 4 semanas. E fora isso, eu não me lembro de nenhuma outra contraindicação, a não ser alergia grave à vacina. Então, se você tem uma história de alergia grave, ou seja, você fez uma primeira dose, fez uma alergia grave, você não deve fazer a segunda dose, pelo menos daquela vacina, né? Essa tem sido a recomendação de uma forma geral. Fora isso, não há. Imunodeprimido, quem usa imunossupressor, tal, não tem nenhuma contraindicação. Essas vacinas são seguras, porque também, de novo, não são de vírus vivo atenuado, são de vírus inativados ou de partículas virais, então não tem risco em termos de
Muito pelo contrário, elas estão indicadas, esse é o grupo prioritário de se vacinar, né, para se proteger da doença, né? Então, não há nenhuma contraindicação que eu conheça, e na bula e no informe técnico do Ministério da Saúde também, isso está escrito que não há nenhuma contraindicação. A única questão mesmo é essa questão da gestação e da lactação. Não sei o que o Salmo pensa aí em relação a isso. Não, perfeito. Só complementar, né, que essas vacinas, principalmente a Coronavac, né, e a Oxford, elas não foram desenvolvidas para menores de 18 anos de idade. Outros testes virão com essas próprias e com outras vacinas também. As crianças vão se vacinar, né? Mas não nesse momento, né? Então, as crianças menores de 18 anos de idade, com essas duas vacinas, também não podem vacinar nesse momento, mas vão poder, as grávidas também, como o Roberto falou, num outro momento, onde tiverem dados de segurança, elas vão se vacinar. Já tem estudos agora sendo feitos só para grávidas. Israel está avançando muito rápido no estudo com as crianças, porque, obviamente, eles estão já a caminho, né, de poder vacinar toda a população maior de idade. Logo, logo, eles vacinam todo mundo lá, e aí, quem que eles vão querer vacinar? As crianças. Então, os estudos com crianças em Israel já estão avançados, e nós vamos aprender com Israel, o que vai ser um orgulho para todos nós aqui, né, o momento certo de vacinar as crianças, mas, no momento, as crianças menores de 18 anos de idade não podem receber nem a Coronavac e nem a vacina de Oxford da AstraZeneca. Ótimo. Bom, então eu gostaria de, infelizmente, Mauro. encerrar. Oi, fala. Mauro, sou eu, Chebaba. Posso só falar uma coisinha de 1 minuto? Não, pode falar mais, não tem problema. Tá Todas as pessoas têm... Eu tenho certeza que deve ter aí uma opção de perguntas perguntando qual é a melhor vacina. Isso, estava escrito aqui. Então, eu vou dizer para vocês qual é a melhor vacina. Vou revelar para vocês qual é a melhor vacina. É a vacina que chegar primeiro. Tá? Então, assim, não tem vacina melhor. As vacinas são comparáveis. A que chegar primeiro, eu vou tomar. É isso que eu tenho falado sempre. Lá no Fundão, agora, lá no Hospital Universitário, a gente vai receber provavelmente amanhã, e a gente na quinta-feira deve começar a vacinar as primeiras doses de vacina. Como são muito poucas doses, porque, infelizmente, a gente tem um número muito pequeno de doses aqui no país, né? A gente não vai conseguir vacinar todo mundo que a gente deveria vacinar, que é todos os profissionais de saúde. A gente vai ter que escolher entre os prioritários quem são o prioritário do prioritário. E os prioritários do prioritário, né, lá no hospital, a gente definiu que são os que estão na linha de frente do atendimento dos pacientes com Covid desde lá do início. Então, vão ser os médicos e os profissionais, de uma forma geral, todo mundo, né? Desde médico, fisioterapeuta, enfermagem, administrativo e tal, que trabalham nos CTI, na emergência e na enfermaria de doenças infecciosas. Né? Então, esses vão ser os primeiros a se vacinar, né? Os primeiros a receber a vacina. E a vacina que a gente tem é a Coronavac. Então, eu não vou me vacinar, porque eu não estou na linha de frente, eu sou diretor médico, então não estou na linha de frente, não vou me vacinar. Mas a minha filha, que é residente de doença infecciosa, vai se vacinar com a Coronavac. E a primeira que chegar lá no hospital, seja a Coronavac, que eu esteja lá no grupo definido para vacinação, seja a Coronavac, seja da Oxford, seja a Sputnik, seja a da Pfizer, eu vou tomar. Depois eu resolvo se eu vou tomar uma outra que venha a ser melhor ou não. Nesse momento, a melhor é a que chegar primeiro. Perfeito. Ótimo. Perfeita mensagem. Salmo, você quer deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Sim, a mensagem é: não tenham medo das vacinas, pelo contrário, agradeçam todos os dias, agora de manhã, quando a gente acordar, de que existem as vacinas, né, e de que elas começam a ficar disponíveis para nós aqui, né? Não tenham medo que elas foram feitas rapidamente, agradeçam que elas foram feitas rapidamente. Imagina na situação que nós estamos aqui no Brasil agora, se a gente tivesse vacina só daqui a 6 meses, para não falar, eu nem vou falar 5 anos, né? Que seria um caos, uma catástrofe. Mas daqui a 6 meses já seria terrível. Então, ao contrário, agradeçam a ciência, né, que desenvolveu com alta tecnologia essas vacinas seguras e eficazes num período tão rápido. Vamos todos trabalhar para que toda a população brasileira se vacine e não apenas usar isso como um ato isolado de cada um de nós. Isso, perfeito. Acho que essa é a mensagem final, né? Que a gente tem esperança, né? A vacina veio para ajudar e realmente foi uma das poucas alegrias que a gente teve durante essa pandemia,
ter visto esse desenvolvimento da ciência de uma maneira tão rápida e brilhante, né? Com essa resposta, e que todos devem se vacinar, entendeu? Como o Alberto e o Salmo falaram, a gente não tem que ter medo, pelo contrário, a vacina veio para ajudar a gente, independente de qual seja disponível, vamos tomar. Então, eu gostaria de encerrar. Eu vou chamar a Gisela Schenker, que é a presidente da nossa divisão feminina, que está organizando esse bate-papo, para fazer as considerações finais. Gisela. Obrigada, Mauro. Queria agradecer aos doutores Alberto Chebabo, Salmo Raskin. Eu estou pronunciando certo, doutor Salmo, o seu nome? Ok. E Mauro, por essa brilhante live, realmente foi muito esclarecedora. Ainda restaram algumas perguntas, mas se deixar, a coisa entra pela madrugada. Mas eu acho que a maior parte das perguntas foram esclarecidas. Eu queria agradecê-los e parabenizá-los pelo trabalho tão importante, vital, de vocês três. E queria agradecer a esse público, essa quantidade e qualidade de presenças, né? E que a gente siga contando com todos vocês nos nossos eventos, que são sempre muito importantes, a adesão de vocês aos nossos projetos, enfim, agradeço de coração a todos vocês. E eu gostaria de encerrar aqui chamando o presidente do Fundo Comunitário do Rio de Janeiro, Fábio Kaufmann, para nos falar umas palavrinhas. Boa noite a todos. Queria começar rapidamente agradecendo o doutor Alberto, o doutor Salmo. Eu me sinto menos leigo. Para mim foi extremamente didático, extremamente esclarecedor, todas as considerações. Mauro, espetacular, muito obrigado pela tua ajuda constante, não só na diretoria do fundo, mas pelas ideias, pelo convite, pela organização do evento. Divisão feminina, mais uma vez, um evento começando 2021 com o pé direito, acho que um assunto de interesse não só da nossa colônia, mas mundial, que eu entendo que a gente continua de grãozinho em grãozinho contribuindo para a gente estar cada vez mais esclarecido, podendo tomar as decisões mais acertadas para cada um de nós. Lembrando que o Fundo Comunitário existe graças à contribuição de cada um de vocês. Desnecessário dizer, mas importante lembrar que 2020 foi um ano longe de ter sido fácil, mas um ano que a gente se orgulha muito do que nós impactamos, do que nós construímos socialmente. Nós não deixamos de contribuir nada de diferente de 2019, em 2020, apesar de todos os esforços, com muito orgulho. Queria lembrar que contribuir para o fundo é contribuir para Israel, e contribuir para Israel é contribuir para esse orgulho que o doutor Salmo bem lembrou. Israel, de novo, dando um exemplo positivo, um exemplo que, se Deus quiser, já estão pensando nas crianças, que são as próximas gerações. E do artigo que acho que a maioria de vocês leram no Estadão da semana passada, que o foco pela vida, né? O foco que Israel tem pela vida, eu acho que nós falamos muito disso. Juntos somos mais fortes, que a gente continue dando esse exemplo positivo e esse foco pela vida. Obrigado a cada um de vocês, ótimo 2021. Doutores, Kol Hakavod, muitíssimo obrigado, tamo junto. Muito obrigada, Fábio, pelas suas palavras. Agradeço a todos e shalom.